Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, o Instagram, o Facebook, tem o nosso canal no YouTube, e à noite, a partir das 8 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura, a partir das 10 horas, né? A retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite, pessoal, todo mundo curtindo, comentando, compartilhando. A partir de agora, a transmissão do programa Gente que Fala. Sua interação é bem bacana também pelo WhatsApp. Faça perguntas aos nossos entrevistados. É o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Frisman e hoje é quarta-feira. O nosso espaço aqui você conhece, é tradição, sempre os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento nesse dia. Então, vamos aqui colocar em campo, escalar os nossos especialistas para análise de todos os assuntos por aqui propostos hoje. Eu começo trazendo a Thaís Verdi, professora e nutricionista. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Prazer participar novamente do programa. Também com a gente na bancada do Gente que Fala de hoje, doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, especialista em cirurgia oral, harmonização orofacial e ortopedia dos maxilares. Tudo bem, doutora Alessandra? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Eu apresento também o Marcelo Schumann, farmacêutico, fundador da Vitaderm Cosméticos, e ele também é presidente do Instituto Schumann de Investigação Científica. Schumann, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, obrigado pela presença. Olá, 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 boa tarde para vocês. Está me vendo aí? Espero que esteja tudo bem. E um prazer, obrigado pelo convite, a você, Mauro, a Zenilda e a Fausto. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto de hoje, vamos tratar do seguinte: o Junho Vermelho é uma campanha de conscientização sobre a necessidade da doação de sangue. O mês foi escolhido porque em 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A gente já está no dia 19, né, gente? Mas é importante mobilizar a população para doar regularmente, porque as férias e o frio podem chegar, estão aí já batendo na porta, e é o momento em que as doações caem, os estoques nos bancos de sangue também caem em razão dessa situação toda. Para sua análise, doutora Alessandra Oldani, esse momento que a gente chama atenção aqui, a necessidade, a conscientização sobre a doação de sangue, não só no mês de junho, né, mas de uma forma regular, perene, não? As pessoas estão precisando de sangue, o banco de sangue está baixo, é uma época que realmente começa essa época de frio, que as pessoas não saem, que as outras ficam com algumas doenças, né, respiratórias, pela mudança climática. Então, a necessidade do sangue é muito grande, a doação ela é humanitária e tem que ser feita, tem que ser feita. Quem pode, tem que colaborar. Como é que essa conversa funciona com seus pacientes no consultório? É comum, tem muita gente que nem trata do assunto, tem gente que já tem o hábito, já tem o costume e sempre lembra e sempre fala a respeito, né? Sim, verdade. Tem muita gente que já está na programação, cada 6 meses, doa sangue. É muito bom que se doe sangue. Tem algumas restrições, tem algumas pessoas que não podem devido a algumas doenças, não pode mais doar sangue. Tem algumas restrições em pessoas que têm tatuagem, algumas coisas que podem, a gente chama de grupo de risco, da área da saúde também, dependendo de onde trabalha, a gente passa a ser um grupo de risco e não pode doar sangue. Então, chega lá, às vezes a pessoa quer doar e não pode. Então, vai se informar, vai entender se você é apto a fazer a doação de sangue. O sangue, ele ajuda no volume, no volume. Então, assim, eu vou doar sangue que a pessoa vai precisar para sobreviver. Sim, ela precisa para sobreviver. Toda aquela composição que nós temos no sangue, de ferro, de vitaminas, de tudo, ela reanima
um paciente assim da noite para o dia. Então, o sangue é muito importante. E aqui no consultório a gente conversa assim, Mauro, é um assunto frequente, exatamente porque está nessa campanha. Então, a gente conversa bastante. Eu participo de um grupo de doação de sangue, que quando alguém precisa, está ali. E outra coisa também que é importante dizer, as pessoas não conhecem, sobre o tipo de sangue, quem é doador universal, quem é receptor universal. Então, vai entender seu tipo de sangue. Hoje é dia de você dar uma olhadinha qual é a sua tipagem sanguínea, entender se você é um doador universal, um receptor universal, se pode doar ou não. Isso é tão importante. Quem está num tratamento dentário, doutora Alessandra, neste momento de tratamento não deve doar, é importante esperar o final, porque pode estar com uma infecção em tratamento ali, em curso, em tratamento, então é melhor esperar o resultado? Sim, tudo que a gente faz tem que estar o paciente saudável. Se você vai doar sangue, você tem que estar saudável. Se você tiver, por exemplo, com uma anemia, com as plaquetas baixas, então não pode doar sangue. Então, tudo a gente tem que pensar se está saudável. Está tratando na parte dentária, está fazendo tratamento de canal, né, do dente, tem alguma infecção, alguma extração, então não está apto, tem que esperar um tempo para depois poder fazer essa doação. Importante salientar também, né, doutora Alessandra, tem muita gente que vai doar sangue para saber se tem alguma doença grave. Enfim, a pessoa não deve usar o banco de sangue como laboratório. Se você tem alguma suspeita, então marque uma consulta médica, faça os exames de sangue, vá atrás das suspeitas, identifique, porque a chegar no banco de sangue, porque o sangue vai ser analisado, evidentemente, e o paciente, o doador vai ser avisado, claro, se ele tem algum tipo de problema grave, mas o banco de sangue não deve ser utilizado para isso. Exatamente. Então, o alerta que eu gostaria de passar hoje para a população é que faça esse diagnóstico antes. Veja se você é apto. O apto, quando a gente diz, é exatamente isso que você falou, Mauro, muito importante. Veja antes se você pode doar sangue. Não queira lá no dia só para ter um exame. O exame de sangue hoje ele tem um valor popular, fazer um hemograma. Então, quem não tem um plano de saúde ou quem não possa e tem esse interesse, hoje tem várias clínicas distribuídas no país, que você possa fazer toda essa avaliação para chegar lá com certeza. Porque se você não é um doador, você não está apto, não tem o porquê de estar lá só para saber por causa de um exame de sangue, se você tem uma doença ou não. O foco é outro. Ou você vai saber se você está com alguma doença, ou você vai doar sangue. Ou você é humanitário, ou você está fazendo uso indevido de um benefício. Thaís, a sua análise. Junho Vermelho, voltado aí para a conscientização em relação à necessidade da doação de sangue, como eu destaquei aqui na nossa nota. Daqui a pouco vem o frio, daqui a pouco vem as férias, as pessoas ficam retraídas no frio, as pessoas viajam nas férias, não vão doar e os estoques dos bancos de sangue acabam caindo. Então, esse é o momento das pessoas se mobilizarem, né? Ainda mais porque estamos entrando no frio e estamos entrando nas férias. E, na verdade, essa é uma época um pouco mais difícil por conta do aumento de gripe, resfriados, né? Doenças do trato respiratório superior, aonde as pessoas ingerem bastante anti-inflamatórios, antibióticos, muitas vezes, e isso pode também atrapalhar a doação de sangue. Então, como a doutora já explicou, para poder doar sangue, a gente sempre orienta o paciente a estar saudável, né, para que realmente todos os benefícios ali contidos, né, de vitaminas, minerais, antioxidantes, possam passar realmente para a pessoa de forma segura. Então, tem que ter esse estado de atenção também, principalmente para quem vai doar sangue, sempre pensar em estar saudável para poder fazer essa ação. Bom, a doação é importante, a gente sabe do lado de lá quem está recebendo é porque tem a necessidade e às vezes aquilo representa a salvação de uma vida, né? E do lado de cá também há os benefícios para o doador, né? Quem doa sangue também tem benefícios, né? Para a saúde. Não é isso, Thaís? Sem soma de dúvidas, né? Eu falo que além de eu tenho pacientes que eles doam sangue a cada 6 meses, tem outros que vão uma vez por ano, mas é sempre importante, sempre estar salientando que é uma vida. Você está doando um pouquinho da sua vida para uma outra vida. Então, realmente, a pessoa tem que se cuidar bastante. Depois a gente vai falar da desbiose intestinal e a gente vai entender a importância da boa digestão, absorção dos nutrientes para ir para esse sangue, para ele poder doar. Sim, sem dúvida.
Marcelo Schumann, sua análise a partir da sua área, você é farmacêutico, como é que a sua área observa esse momento, Junho Vermelho, doação de sangue? Seu áudio está fechado, Marcelo, pode abrir. A gente fechou previamente aí por conta de barulho, tá bom? Mas você pode abrir aí na sequência e a gente já te ouve por aqui. Do lado esquerdo, embaixo, aí, perfeito. Vamos lá. Pronto. Olha, sempre doação de sangue e estar inserido nessa questão social é muito importante, né? Com certeza. A minha visão de farmacêutico, né, que trabalha com cosméticos, complementar na saúde, falando com a doutora, o que ela expôs, e também a doutora nutricionista, desbiose, já partindo para outros assuntos, trabalhar em um ecossistema natural, num ecossistema de saúde, num ecossistema integral, num ecossistema integrativo, né? Como disse, eu trabalho com cosméticos, com estética, com beleza, com saúde. Trabalho com um assunto muito interessante que é a reabilitação da pele para além da beleza, porque as pessoas trabalham a pele do rosto, esquecem. Parece que a pele só existe no rosto. E 12% do peso do nosso corpo é pele. E a pele do rosto deve ser mais ou menos 3%, 4%, né? As pessoas esquecem que existe pele, que existe saúde por meio da pele, né? Que não tem nada a ver com beleza. Porém, por acaso, uma pele boa, uma pele bonita, é uma pele que tem um equilíbrio perfeito. Quando a doutora falou de desbiose, nutricionista, a doutora Thais, me lembrei que hoje, de senhor, estou fazendo meu doutorado, eu leciono há 40 anos, tenho a felicidade de ter fundado o primeiro curso de Estética e Cosmética, histórico, e de farmácia na área de tecnologia de cosméticos, a minha tese, uma das teses, é que o cérebro, o primeiro cérebro, o intestino é o segundo cérebro, e eu apresentei como a pele sendo o terceiro cérebro, porque a pele ela vai traduzir para fora, você verá o que acontece na pele, como você não vê o que acontece no rim, no rins, ou no fígado, ou no coração, talvez, a não ser por alguns sintomas que apareceram. Então, a pele vai trazer uma radiografia exposta da sua vida, da sua saúde, se você tiver uma pele boa, uma pele íntegra. Eu passei de um assunto para outro. Você me perguntou o que eu acho da doação de sangue, acho perfeito, tem que ter, sempre, respeitando, como a doutora disse anteriormente, quem pode doar, quem não pode doar sangue e tudo mais, mas eu passei para um assunto de nutrição, de saúde, de beleza, né? Quando você pensa em nutrição, você não pensa em estar magrinho apenas, você pensa em estar de saúde, comer bem. Então, é por aí que eu queria levar o assunto. Vamos seguir com mais temas aqui no programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre as questões relacionadas com saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e à noite, a partir das 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 1990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. A Thais Verde já tinha antecipado aqui um pouquinho a questão da disbiose intestinal, que é um desequilíbrio na flora intestinal causado por diversos fatores, como a dieta inadequada, o uso excessivo de antibióticos, o estresse também entra nessa relação, infecções intestinais e as doenças crônicas. A microbiota intestinal bem equilibrada é fundamental para a saúde geral das pessoas. Agora, Thais, como diagnosticar a disbiose intestinal, ou seja, essa microbiota intestinal desregulada? E quais as formas que a gente deve ter aí para prevenir e, se não prevenir, tratar quando a disbiose aparece? Mauro, na verdade, a desbiose intestinal, eu falo que é a doença do momento. Por quê? Porque as pessoas não se alimentam corretamente, não se hidratam, né? Muitas pessoas ainda fumam, bebem,
não praticam nenhum tipo de atividade física. O sono também atrapalha bastante o relógio biológico. Então, eu falo que é uma junção de muitas coisas para desequilibrar essa microbiota intestinal. E é óbvio, o excesso da ansiedade, o excesso do estresse, essa alta produção de cortisol acaba desequilibrando, porque temos sensores, sim, né? Por isso que há uma interação cérebro-intestino. Nós temos sensores justamente no nosso intestino das descargas que temos por conta da ansiedade, por conta do estresse. E de que forma você diagnostica a desbiose intestinal? Primeiro, o cansaço extremo, a fadiga extrema, problemas de insônia, muita sonolência ao longo do dia e já problemas relacionados, muitas vezes a síndrome do ovário policístico, a síndrome do intestino irritável, do colo irritável, as dermatites atópicas, né, que são os problemas de pele, queda de cabelo, unha fraca, acnes, muito problemas de acnes, né? O doutor depois ele fala um pouquinho sobre isso. Então é muito fácil você diagnosticar, além dos problemas simples. Azia, queimação, refluxo, é pela desbiose intestinal, é por esse excesso de acidez. E muitas vezes, Mauro, as pessoas confundem alergia alimentar e intolerância alimentar por conta da desbiose. Quando você trata a desbiose, as pessoas voltam a comer determinados alimentos, por exemplo, como leite e derivados e como glúten, e não sentem absolutamente nada. Era por conta da desbiose e não por conta de uma intolerância ou alergia alimentar. Interessante. Cada sintoma que você destacou aí, que aponta nesse sentido, de que a pessoa pode estar com desbiose intestinal, eu relacionei com alguém. Todo mundo tem algum desses sintomas, ou seja, tem muita gente com desbiose intestinal, Thaís. Sim, Mauro, tem sim. Justamente por conta da má alimentação, né? Eu falo que cada vez... hoje o terrorismo nutricional. Então, as fibras, ela vem da onde? Da verdura, dos legumes que as pessoas já não comem. As frutas que as pessoas já comiam um pouco, também não comem porque agora engorda, né? Então, esses terrorismos também nutricionais e o excesso do fast food, da comida industrializada, é que faz com que as pessoas tenham essa desbiose intestinal. O que é muito Bom, comum. é um olhar clínico sobre o problema. Não tem exames a serem feitos. É um olhar clínico. Você tem isso, você tem isso, você tem isso. Reuniu ali uma quantidade X de fatores, pronto, já está apontado o problema, né? Sim, a gente faz como se fosse um rastreamento metabólico, né? Então, a gente, para você poder diagnosticar, a gente pode também fazer o exame protocológico, tá? Tem exames também hoje da análise da microbiota intestinal, que é um teste genético também para provar essa desbiose intestinal. Mas pelos sintomas, é muito fácil você fazer esse diagnóstico através do rastreamento metabólico que a gente faz no consultório. Agora, a correção do problema é um trabalho médico com remédios ou é um trabalho para nutricionista com suplementações e com o reequilíbrio alimentar? Na verdade, é um trabalho conjunto, muitas vezes de médico, psicólogo e nutricionista. Então, eu falo que sempre é um trabalho em conjunto. Mas a nutrição é 90% do tratamento, é você reequilibrar essa microflora bacteriana intestinal, o que é mais difícil, porque a pessoa vai ter que sair da zona de conforto dela, né, do consumo, do fast food, de alguns vícios que elas adotam, por exemplo, como o excesso de açúcar, é muito prejudicial realmente para o intestino por conta da fermentação. Mas sim, é muito fácil você reequilibrar a microflora bacteriana intestinal. Eu falo com uma alimentação limpa, Mauro. Sabe o básico bem feito? Com mais verduras e legumes no almoço e no jantar, 3 porções de frutas por dia, de preferência com casca. Peraí, desculpa, Pode seguir. perdoa. Pode seguir, Cris. Eu queria fazer um complemento, É, pode ser? vai lá, Marcelo, enquanto a Thaís atende lá. Vai lá. Desculpa, não, atendi, eu desliguei o telefone, perdoa. Não, eu queria fazer um complemento, doutora. Pode ser? A Pode. sua Vamos lá, fala? então. O que eu estava pensando, somado a tudo isso, uma defecação irregular, uma defecação líquida, uma defecação constante, né? Eu acho que as pessoas não sabemos comer direito. Sempre digo que a gente precisaria comer a vida inteira o que nossas mamães nos dão quando a gente nasce até os primeiros anos.
aquela carninha, aquela batatinha, aquele tomatinho, aquela verdurinha, aquela frutinha. Eu acho que a gente precisaria mesmo de adultos, né, comer isso, né? E eu que tento fazer, porque não precisa ser frito, não precisa ter muita farinha, não precisa ter açúcar demais, não precisa ter sal demais, não precisa ter tempero demais, não precisa ter um monte de coisas. Quando você come alguma coisa que não é muito agradável, porém que é fisiológica, eu tentei fazer da alimentação para mim, a minha vida ser fisiológica, é dizer, o que é necessário para viver. É isso que eu vou comer do jeito que for. Vou comer um tomate, vou comer uma cenoura, vou comer não sei, um pedaço de carne, um frango, o que for, sem muita história. Vou comer batata, vou comer batata. Alguma vez batata frita? Também, porque é gostoso. Não precisa ser sempre. E não precisa comer a bolachinha, o chocolatinho, a coisinha, porque tudo isso que não é ponderado como parte das calorias do dia a dia, porque as pessoas não pensam nesse meio tempo do que elas comem, e que acaba atrapalhando. E eu tive esse problema o ano passado muito sério, que foi emocional, não foi tanto a comida, porque eu tento comer uma comida bastante saudável, dentro do que é possível, mas como essa parte gástrica, defecação, essa parte da alimentação afeta. E mais um ponto nisso, doutora, que eu faço de suas palavras as minhas, as pessoas não imaginam que a gente defeca o que a gente come. Então, as pessoas, elas comem todos os dias. Eu pergunto, você defeca todos os dias? Você eliminar o que você come? Ah, eu não consigo. Mas como assim? Então, flatulência, inchaço, excesso de hidratação no corpo, porque você não consegue andar, você está pesado, você não urina, enfim, tudo isso. Sim, agora, Thaís, aquele cidadão que acorda cedo e vai trabalhar e vai direto ali para o boteco, come um ovo colorido, eu não sei se existe ainda ovo colorido, uma coxinha e um refrigerante, esse é candidato, né? Esse é candidato, sim. E hoje, Maura, a desbiose intestinal, ela está muito relacionada com doenças autoimunes, por exemplo, da tireoide, né? Muitas pessoas aí desenvolvendo hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, e a desbiose está muito relacionada com câncer de intestino, tá? Câncer de pele. Isso é muito importante as pessoas prestarem atenção. Hoje, a maioria das doenças, para você ter ideia, muitas pessoas que têm rinite alérgica, né, e sinusite, eu tenho que tratar a desbiose, porque não adianta ela ficar tomando antibiótico, anti-inflamatório, porque cada vez vai piorando mais ainda por excesso de medicamentos, entendeu? Né, vai gerando também mais desbiose ainda. Infecção de urina, por exemplo, cistite repetitiva, você só trata se você corrigir microbiota intestinal. Não adianta tomar antibiótico se não recuperar a microflora bacteriana intestinal. Então, o intestino é onde a gente metaboliza, onde a gente faz digestão, absorção e utilização dos nutrientes. Eu sempre falo para os meus pacientes e nas redes sociais, eu uso muito isso, o quanto a comida se transforma em nutriente e como esse nutriente vai sinalizar a célula, para o bem ou para o mal. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma boa digestão e absorção para transformar essa comida em nutriente, entendeu? Sim. Doutora Alessandra, enfim, tudo isso começa pela boca. Nós somos o que comemos, né? Qual é a orientação da odontologia? Sim, a saúde começa pela boca, meu lema, né, Mauro? Sim, Então, só para complementar, né, o que eles já explicaram aí brilhantemente, eu sempre digo para o paciente, porque agora com essa história vamos nos cuidar, a vida tem que ser longa, todo mundo cuidando da saúde, que isso é muito bom, então procure um profissional. Tá bem claro que a gente não sabe comer direito, a gente não sabe se cuidar. Então, o que acontece? Vamos fazer uma dieta. Estou fazendo a dieta, aí não como mais nada. A gente faz dieta, só come carboidrato, só come proteína. Será que ele acrescentou na dieta dele aquele iogurte para melhorar a flora intestinal? Então, ele vai e faz a dieta, né? O paciente vai lá, faz a sua dieta e não procura um profissional. Então, nós somos hoje multidisciplinar, exatamente. O meu tratamento, o meu paciente, primeiro ele faz o exame de sangue. Eu tenho que entender se ele está inflamado, o que ele precisa, porque eu também trato da pele, né? Como disse o doutor. Então, primeira coisa,
vai procurar um nutricionista, vai procurar um nutrólogo, porque o nutricionista vai ajudar toda a parte de alimentação, o nutrólogo da reposição hormonal. Então, é multidisciplinar. Não adianta você querer fazer uma dieta sozinho, lendo na internet, eu vou comer isso, vou comer aquilo, e vai estar faltando nutrientes na sua dieta. Então, a dieta é muito importante, sim. Marcelo, a farmácia, Sim, ela é vista como corretiva, né? A pessoa vai na farmácia para tratar da doença, não para buscar saúde. Quer dizer, a saúde vem porque a doença vai ser tratada, mas o olhar tem que ser o contrário, né? Como é que a gente reverte isso? olha, eu sempre digo que a doutora Alessandra disse, a doutora Thais também disse isso, você tem que procurar um profissional da saúde sempre, né? Precisa uma orientação, porque, graças a Deus, hoje na farmácia, muita coisa, e das coisas mais pesadas, talvez, são com receita médica, não é? Então, mas comprar remédio para se atender, para se tratar, sem visitar um médico, um nutricionista, um dentista, por falar, doutora Alessandra, sou uma pessoa que a vida inteira tive problema na boca, a vida inteira. Eu nasci tendo problema de dentição, coisa e tal. Então, se tratar, se cuidar, é algo que tem que existir sempre. Já de adulto, me lembro que indo no dentista, que já no Brasil, sou argentino para quem não souber, ele disse assim, eu vou te ensinar, você sabe escovar os dentes? Falei, imagina como você vai escovar os dentes, falei para ele. Pois eu vou te ensinar. Ele pegou um mapa, enfim, um atlas, pegou um fio dental, uma escova interdental, pegou uma escova dental e falou, vou te ensinar como que se faz, porque não é para deixar o dente branquinho, aliás, não é porque você vai passar uma escova que você vai deixar o dente branco e o dente branco é sinal de dente perfeito. Então, eu tirei ao longo da vida meu esmalte por escovar com a escova errada, né? E aí teve retração de gengiva e já quebrei o esmalte, tive ao longo, eu de pequeno, por exemplo, comia chocolate na cama, logo de escovar os dentes, pequeno, né? E tomava leite, meus pais não sabiam, talvez, e isso trouxe problemas seríssimos para mim. Hoje, se você se cuidar bem, fizer profilaxia, você não vai ter esse problema. A mesma coisa é a alimentação. As pessoas, eu que como bem, eu nem sei se estou comendo tão bem assim. Vira e mexe uma nutricionista e cada uma tem uma política, né? Mas muitas pessoas vão no nutricionista para emagrecer. É uma das vertentes, mas não é o principal. E complementando isso, indo para a farmácia, as pessoas, de maneira geral, creio que não entendemos ou não entendem qual é o objetivo de se alimentar. O corpo não fabrica proteínas, nem vitaminas, nem nada. Você ingere tudo o que se come, os alimentos, e o que precisa para você. E voltando para a farmácia, se alguém for comprar suplementos, ou tomar um medicamento, um remédio, consulte sempre seu profissional. Graças a Deus, hoje nós temos balconistas farmacêuticos em farmácia, que podem trazer uma orientação, colegas farmacêuticos, mas precisa ter uma orientação Sim. na área da saúde, né? Vamos continuar falando aqui da saúde da boca, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela 365, a sua rádio de todos os dias. Nossas imagens na AltV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e à noite às 10 horas a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Olha, gente, a unidade de terapia intensiva é um ambiente complexo onde pacientes graves precisam de atenção médica constante e cuidados especializados, não é? Mas um dos profissionais importantes na UTI, pouca gente associa a este ambiente, esse profissional, é o cirurgião dentista. A presença dele é fundamental para garantir a saúde bucal dos pacientes internados e prevenir as complicações que podem comprometer o quadro clínico geral. É verdade, não é, doutora Alessandra? A gente não imagina um cirurgião dentista dentro da UTI e a importância é muito grande. Sim, a importância é tão grande que salva vidas.
como a doutora disse naquele momento, nós somos multidisciplinares, é de suma importância. Ninguém está acostumado, nossa, o que o dentista está fazendo num ambiente hospitalar, numa UTI? A importância é tão grande que a parte odontológica, nós temos uma resolução, que ela é 883 de 2019, que obriga a ter profissionais da saúde na área da odontologia na UTI. Só que foi vetado isso pelo governo, porque é um profissional a mais, é um gasto a mais obrigatório, né, no orçamento do governo. Então, isso foi vetado. Mas qual a importância do intensivista ou de um profissional que trabalha na UTI? Infecções. Normalmente, as pessoas ficam internadas e têm problemas de óbito por infecção, pneumonia, septicemia. Então, toda essa infecção, ela começa geral. pela boca. Pode seguir. Houve uma interferência, doutora Alessandra, mas já resolvido. Pode seguir. Sim, toda essa infecção, ela vai começar pela boca. Então, qual é a função do profissional? Limpar esses dentes, porque ele vai ser entubado. A partir do momento que o paciente vai ser entubado, se é emergencial, mas quando é seletivo, vai fazer uma limpeza, vai passar um produto que vai desinfectar a boca. Às vezes tem sangramento de gengiva. Estou internado, foi um acidente, aquela pessoa tem cárie, ela tem sangramento, ela tem infecção. Se ele vai ser entubado, nós vamos levar toda aquela bactéria para dentro do corpo, para dentro da traqueia, né, na área respiratória. Então, pode levar uma endocardite bacteriana, pode levar à morte, a óbito. Então, essa limpeza é feita por profissionais da odontologia, não são feitos pelos médicos, e sim pelos enfermeiros. Hoje, a gente dá treinamento nos hospitais para que a parte de enfermagem, a enfermagem limpe a boca, tirem as próteses, porque para fazer uma intubação, por exemplo, na UTI, tem que tirar aquela prótese. E aí o familiar leva a prótese embora, aí o paciente melhora, o que acontece? Ele não tem a prótese para mastigar, então ele não come bem, ele está internado, está no ambiente hospitalar, está lá com a nutricionista que deixou a comida lá maravilhosa, só que aí ele não tem como mastigar. Então, é um alerta para que os familiares levem essa prótese, porque depois a pessoa vai ter que comer, porque se você não mastiga também não tem como funcionar o intestino, nada. Mas essa parte da odontologia é extremamente importante na UTI, justamente para não ter óbitos por infecções. Existe um grupo, chama Grupo da PAV, que é da parte de UTI, que é de lavar as mãos. Então, tudo que começa para fazer uma cirurgia, tudo estéreo, tudo bonitinho, tem que lavar as mãos. Tem um protocolo de lavagem de mãos, né, que todo mundo faz antes de entrar na UTI, toda a equipe médica, toda a equipe auxiliar, justamente para não ter infecções. Então, não adianta você fazer tudo isso e a boca é a região mais contaminada que nós temos no corpo. Então, começa aquela higiene, tudo, para depois fazer o protocolo de processo todo de uma UTI. Então, mas como é que começa esse processo estéril, né, para você lidar com um paciente que está internado numa UTI, e ele está deitado, evidentemente, não é uma situação como num consultório dentário. Ele está lá, está às vezes inconsciente, enfim, e precisa de um tratamento e um ambiente estéril para que ele esteja protegido, né, de uma nova infecção que possa ser causada por uma questão dentária. Como é que funciona isso? Sim, a hora que ele entra no ambiente de uma UTI, tudo já está estéril. O ambiente, os profissionais, as roupas. Então, tudo que a gente usa é estéril. Então, a gaze já vem estéril, os cotonetes todos já vêm todos cuidados. Então, esse produto vai ser limpo a boca, vai passar, a gente vai estar com luva, vai estar tudo bonitinho, porque independente, Mauro, se a gente está num ambiente estéril, abriu a boca, está contaminado. Então, a região bucal, ela já está contaminada. Então, essa intenção é que a gente descontamine a boca antes de qualquer outro procedimento que precise de intubação. E não faziam, isso não fazia. Então, tinha muita infecção, muita morte por pneumonia, e isso foi um estudo que foi feito e ajudou muito essa parte de limpeza bucal. Pois é muito comum a gente ver um paciente internado numa UTI com uma determinada infecção e aí pega uma infecção secundária que é atribuída ao hospital, uma infecção hospitalar, enfim, acaba sendo desta forma. Se generaliza uma infecção hospitalar secundária e aquilo acaba levando à morte do paciente porque já tinha uma infecção, já não tinha reservas, às vezes, para lutar contra ela. Aí aparece uma segunda. Essa segunda infecção pode ter sido uma causa dentária? Normalmente acontece pela boca, normalmente sim,
Por isso que antes de fazer uma internação, é o que eu digo, se for seletiva, você tem tudo. Ah, vai internar para fazer um tipo de cirurgia. Hoje já tem orientação. Eles já pedem para vir o dentista. Eu faço muita avaliação de pacientes antes de fazer cirurgia cardíaca. Eles indicam, né, para o dentista. E o próprio paciente tem que ter essa orientação de saber, eu vou fazer uma cirurgia para qualquer área do corpo, procure, vê se você não tem uma cárie, não tem uma gengivite, porque a infecção está ali. Às vezes está tomando muito antibiótico, está tomando medicação, está acabando com o seu estômago, com o seu intestino, com a sua pele, e fala, eu já tomei por conta própria, eu posso ir passar no médico e ser internado. Não. Primeiro faça toda a sua saúde. Para você tratar da saúde, você tem que ter saúde também antes. Não adianta você chegar no hospital e achar que os médicos vão resolver tudo, que a nutricionista vai resolver sua vida, que o farmacêutico vai resolver com um remedinho. Então, tem que fazer a nossa parte. Vamos se cuidar, vamos fazer exames periódicos. Tudo é preventivo, tudo começa na base. Preveniu, chega a sucesso. Então, a luta agora é por esse protocolo na saúde pública, não é? Ou seja, enfim, o poder público sempre pensando na economia, é um profissional importante, o dentista dentro da UTI, é preciso lutar por essa situação, não é, doutora? Sim, o Senado aprovou, já foi aprovado, mas o governo vetou justamente porque isso seria um gasto obrigatório para o governo, então vai entrar no orçamento do Estado. Então foi vetado, mas existe, mesmo assim, existem hospitais de ponta que a infecção é zero, justamente porque tem esse profissional que orienta. Às vezes não tem o dentista em toda a cirurgia, mas tem um enfermeiro ou tem uma THD, um auxiliar também que pode trabalhar na UTI. Não precisa ter uma habilitação feita de odontologia hospitalar. Quem trabalhou 5 anos no hospital já pode trabalhar nessa área da odontologia, um dentista que já tem essa experiência, porque o que acontece é que o hospital não vai esperar o governo aceitar ou não, são vidas. Então, já existem esses protocolos nos hospitais, independente do governo aceitar ou não. Muito bem. Olha, gente, esgotado esse tema, a gente vai passar para um outro assunto, falar a respeito dos cuidados com a pele. É sempre importante, né? Cada um ter aí os seus procedimentos estéticos sendo feitos, cosméticos bem orientados, bem determinados e seguros para cada um. Só que não a qualquer custo, não de qualquer forma, enfim, sempre com a devida orientação, né? Todo mundo acompanhou o caso aí no dia 3 de junho, o empresário Henrique Chagas, 27 anos de idade, apenas 27 anos de idade, morreu aqui em São Paulo depois de realizar um peeling de fenol, que é um procedimento usado para reverter os sinais de envelhecimento e também a flacidez do rosto. E aí esse caso trouxe à tona as preocupações sobre a segurança dos procedimentos estéticos, além das recomendações necessárias para quem optar, né, por qualquer tipo de tratamento feito com produtos agressivos. Era o caso aqui do Henrique Chagas, um tratamento, um procedimento com peeling de fenol. É uma coisa invasiva, um tratamento com produto agressivo, então não poderia ser feito da forma como aconteceu, e aí a gente acompanhou essa tragédia que vitimou o Henrique Chagas. Quais são as orientações, Marcelo Schumann? Porque, assim, as redes sociais estão atraindo as pessoas, querem ficar mais bonitas, estão aqui diante do vídeo, influenciadores digitais, criadores de conteúdo, todo mundo quer estar aí com um filtro bonito no ar para poder impressionar. E aí acaba optando por coisas que acabam levando a uma tragédia. Como fazer? Olha, o que mais me preocupa, eu sou professor nesse segmento da estética e cosmética há 43 anos, né? E o que mais me preocupa hoje é que todo mundo abre um Instagram e vende um curso. E isso é uma loucura hoje. Todo mundo dá aula de tudo, de tudo. Antes, você lidava com pessoas competentes, estavam no mercado, enfim, agora você nem sabe mais quem está. Então, você precisa de conteúdo, você precisa de aprofundamento. Em primeiro lugar, o que eu acho que precisa conhecer, e as pessoas precisam conhecer, é sobre pele, né? Não é todo mundo que pode fazer um peeling de fenol. Eu trago isso, eu sou farmacêutico, eu trago isso mais para o médico, né? Há algumas portarias e resoluções que o farmacêutico pode fazer
como também o farmacêutico pode fazer procedimentos minimamente invasivos, como o dentista pode fazer, enfim, biomédico, enfermeiro, enfim, que tivessem feito um curso de aperfeiçoamento. Eu sempre fico preocupado com as recorrências, com a intercorrência, com os problemas que você precisa resolver quando a batata queima, não é? Então, o peeling de fenol é um produto totalmente cáustico, corrosivo, que é muito invasivo. Você coloca na pele, conforme quantas aplicações, o tempo de frequência, a concentração, o tempo que você deixa na pele, ele vai comendo a pele, vai comendo a pele. Então, o que ele faz, na verdade? Células mortas, queloides, cicatrizes, tudo o que a pele do rosto, sobretudo, pudesse ter de pior esteticamente, inesteticamente falando, o fenol, que sabendo aplicar, ele faz um excelente trabalho, e não é para usar uma vez por ano, claro que não. Ele é legal. Só que eu acho que houve um problema de resistência da pessoa, foi uma fatalidade também. Me consta que, se eu não estou mal informado, era um profissional de farmácia que estava habilitado, que já tinha feito outra vez esse trabalho e nunca teve nenhum problema. Então, Não, não era o assim, caso. Não era o caso, não, Marcelo. Era uma influenciadora digital que comprou um curso pela internet e não tinha formação estou médica, não falando tinha. eu estou É. falando quem ensinou, quem deu Ah, sim, quem sim, sim. Uhum. a explanação. É Muito bem. claro que você não pode fazer um curso de aplicabilidade pela internet, sem trabalhar com seu cliente, com seu paciente, né? E então, está havendo isso, está acontecendo um problema muito sério nesse sentido, né? Então, você perguntou quem ensinou para esse influencer. A pessoa era gabaritada, mas que aí cada um explica uma questão. Então, assim, quem procurar? Procure um médico, um farmacêutico autorizado, sobretudo um médico que ele vai fazer essa aplicação, sabe a dose, o tempo de exposição, o tempo de contato, a concentração, porque ele vem pela epiderme, derme, hipoderme, ele vai entrando e chega no plexo vascular, na derme e tudo mais, pode dar problema de septicemia, pode ter um choque, enfim, uma parada cardiorrespiratória. Isso foi muito rápido, lamentavelmente foi muito rápido. Então, assim, o que nós temos apregoado logo no começo do programa, procure um profissional que possa lhe orientar. Agora, fique ligado quem é que está dando uma aula aí sobre qual assunto. Não é limpeza de pele, é como aplicar um peeling corrosivo. Então, já tem a ver um pouco com o nosso critério de escolha, muitas vezes, se é alguém que nos promete alguma coisa que na internet é tudo maravilhoso, né? Então, cuidados a se ter, né? Sim. Doutora Alessandra, que trata e lida diariamente aí na sua atividade com harmonização orofacial, é muito comum as pessoas chegarem no consultório pedindo procedimentos, né, para os quais elas não têm necessidade, né? Ah, porque eu quero. Eu sempre destaco aqui, a questão não é querer, a questão é poder, né? É você precisar, né, daquilo e poder fazer aquilo, ter condições de saúde, e ter, enfim, toda a avaliação do profissional, né? Então, é muito comum esse tipo de situação no consultório e aí esse embate muitas vezes até com aquele paciente que acaba sendo travado para poder explicar para a pessoa exatamente qual é a necessidade dela, né, doutor? Exato. A gente faz tudo que você disse chama anamnese. A gente faz uma anamnese, que é um estudo, ver se a pessoa está propícia a receber ou não, se ela está apta a receber esse tipo de procedimento. Seguindo na linha do fenol, ele realmente é um produto químico, corrosivo, ele tem concentração, então não é para qualquer um usar. O fenol, agora ele tem essa concentração, a parte farmacêutica, principalmente, foi o que fez alguns produtos do fenol uma diluição para uso mais em consultório, porque o fenol sempre foi feito a nível hospitalar. Ele é um peeling que não era feito em consultório, ele é muito agressivo, ele promove realmente uma queimadura, só que tem que ser uma queimadura química controlada. Desde que seja bem feito, como o doutor disse, ele é fantástico.
num profissional que entenda, que saiba ter controle, que está ali junto com o paciente, fazendo todo aquele controle, aquela orientação. Então, ele não desabona o tipo de procedimento. Só que não é para qualquer um, não é para ser feito assim aleatório, um curso na internet. Desde que você tenha respaldo do seu conselho, a fatalidade acontece, problemas acontecem, intercorrências acontecem, mas aí você tem todo aquele respaldo. Então, são pessoas curiosas, às vezes, né, que vão tentar fazer alguma coisa. Então, o paciente meu, por exemplo, ele já vem orientado. Ele já sabe, se eu falar isso não dá, não pode, porque ele tem confiança, ele já passou por aqui, já foi indicado por outras pessoas. Eu ainda trabalho muito com boca a boca, não sou muito dentista do Instagram. E a harmonização, ela tem um mar, ela começou, ela tem muitos recursos. Só que tem pacientes que realmente ele vê a vizinha, ele quer que faça igual. Ah, minha vizinha fez assim, você consegue fazer? Eu falo, não, sua vizinha é sua vizinha, você é você. Então, a estética, ela veio para realçar a beleza, ela não veio para fazer milagres. Passou do limite, é cirúrgico. Passou da estética, já não é mais... eu tenho pele, quero que some. Não, é cirúrgico, amiga, é plástica. Então, o paciente, ele não tem como ir à frente se ele não for bem orientado. Olha, vai te dar problema. Ah, eu quero fazer um simples botox, uma toxina botulínica, mas eu tô gripadinha, não é nada. Não, você está tomando remédio, antibiótico, está com infecção, então você não pode fazer. Então a gente barra e faz mais para frente. Tem que estar saudável, tudo tem que estar saudável. Thaís, a nutrição, claro, ela anda lado a lado com a beleza, né? Porque a pessoa que procura nutricionista quer ficar mais bonita, quer perder peso, quer melhorar a pele, enfim, quer buscar uma qualidade de vida de uma maneira geral, né? Então, também é o tipo de coisa que acaba batendo na nutricionista. A pessoa quer fazer, às vezes, procedimento, deve pedir opinião para você, enfim, como é que essa orientação funciona? Mauro, é muito engraçado isso, porque assim, conforme os pacientes, né, vão saindo dessa inflamação sistêmica, que muitas vezes ali envolve a tal da disbiose, e quando você começa a repor os nutrientes de forma exata, que o paciente faz boa digestão e absorção, com uma dieta limpa, como eu falei aquela hora, o básico bem feito, com legumes, verduras, frutas, a hidratação. Muitas pessoas não bebem água e as pessoas envelhecem por conta disso. Mais de 80% das dores de cabeça, Mauro, hoje é por conta de desidratação, é falta de água, né? Então a pele é outra que sofre bastante. E lembra que eu falei agora há pouco, né, que o que você come transforma no nutriente e esse nutriente sinaliza a sua célula para o bem ou para o mal? Então a gente tem ou o rejuvenescimento celular através da alimentação, ou a gente tem o envelhecimento celular. E aí que envolve, por exemplo, a obesidade, né, na verdade, ela acarreta várias doenças, lógico, metabólicas, mas traz um envelhecimento precoce para o organismo muito grande, onde a pele, né, é muito prejudicada. As desbioses intestinal por conta de erucções, por conta de deficiências nutricionais, as dietas restritas, cada vez mais as pessoas estão comendo menos porque tem medo hoje em dia de comer. Também as deficiências nutricionais hoje levam ao envelhecimento celular. E não é só envelhecimento celular de pele, é cabelo, é unha, falta vitamina para os olhos, né? Para a pele, falta vitamina para o corpo, até mesmo para você poder doar sangue, como a gente falou no início. Então, a nutrição ela está totalmente envolvida nesse processo da estética também. Olha, a Thaís falou da água, eu tenho aqui a minha. A Tá aqui água, me Mauro, o acompanhando, a gente ideal fala. é a pessoa consumir, pessoas que não praticam atividade física, 35 ml por quilo de peso. Sim. Pessoas que praticam atividade física de leve a moderado, entre 40 e 45 ml por quilo de peso. E pessoas que praticam atividade de forma de alta intensidade, acima de 50 ml por quilo de peso. Tudo isso em quantidade diária. Diária. Sim. Aí você nunca vai errar no que você precisa consumir de água por dia. Então, eu estava tomando a minha água aqui. Por quê? Porque a gente está aqui falando durante muito tempo, então você precisa hidratar as cordas vocais, enfim, e é o fundamental, importante para todo mundo. Então, se você está aí no seu escritório, tem aí na sua mesa
o seu caneco, a sua caneca com água, enfim. Ah, mas eu não trabalho em lugar fechado, trabalho na rua. Pegue a sua Garrafinha. garrafinha, leva para a rua, ou seja, onde você estiver, a água tem que acompanhar, é fundamental. Aqui no meu caso, não é porque, claro, eu uso a voz, eu preciso hidratar permanentemente as cordas vocais, mas a água é importante para todo tipo de situação, para o organismo e para a saúde de uma maneira geral. Gente, perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Eu começo com o Marcelo Schumann. Quem está aqui te perguntando é o Jaime, nosso querido Jaime aqui da audiência de todos os Manda dias. um abraço para o Jaime. Então, ele está Manda. perguntando como é que você está, então você já responde para ele como é que você está, e ele diz o seguinte, que ele se lembra dos seus programas pela Rádio Trianon e pergunta como é que vai a produção e o comércio de cosméticos na sua Argentina. Olha, eu posso falar mais aqui no Brasil, não acompanho muito a Argentina, só que sei que está numa nova fase, uma fase conturbada também, um novo momento. Eles têm um governo novo há pouco tempo. A Argentina também sempre se destacou pelo uso de cosméticos. Eu posso te falar do Brasil. O Brasil é o segundo ou terceiro país produtor e consumidor de cosméticos do mundo. E graças a Deus, a gente queria, talvez, tá melhor, mas tá tudo andando. Tá tudo andando. Te Muito bem. agradeço, Jair. Legal. A pergunta aqui da Sandra, ela está no Facebook acompanhando o Gente que Fala de hoje. Doutora Alessandra, de que material são confeccionados os implantes dentários? É a pergunta da Sandra. Oi, Sandra, tudo bom? Os implantes, eles normalmente são feitos de titânio. A parte cirúrgica, que é aquela parte do metal, né, desse componente, a gente chama de componentes, que vão dentro do osso, que é a parte cirúrgica. Então, ele é feito normalmente de titânio, são os melhores hoje em dia. E tem outros produtos também que estão aí evoluindo. E a parte externa, onde aparece na boca, que é aquela parte onde a gente faz a coroa do dente, onde faz o dente artificial, normalmente é porcelana ou resina. Porcelana é um material muito mais eficiente. Então, dentro do osso, quando faz a cirurgia, é titânio, e fora é porcelana. E essa é uma coisa que muda demais, né? A tecnologia avança muito rapidamente. Quando os implantes surgiram, não é, doutora Alessandra? É claro que não era assim, né? Então, hoje a tecnologia nadando de braçada vai trazendo essas novidades o tempo todo. Sim, eu fiz um curso de implante, foi o primeiro curso no Brasil que chama HI. Ele é suíço, foi feito, eu fiz no Hospital Universitário, na USP, embora eu não faça muito mais implante, né? Eu estou nessa parte de estética. Quando trouxe esse implante para o Brasil, foi a revolução. E hoje está tão mais avançado, tão evoluído, isso daí deve ter uns 15 anos atrás que eu fiz, que a tecnologia vai atropelando. O doutor vai dizer melhor isso na parte farmacêutica também, a doutora nessa parte nutricional de suplementos. Hoje a gente tem uma gama de produtos que serve para cada indivíduo, por isso procure um profissional que ele vai saber indicar qual é o melhor implante, qual é o melhor componente, tem a compatibilidade do que é para um, do que não é para outro. Thaís, a Juliana está vendo a gente pelo Instagram e ela quer saber quais são os efetivos benefícios de não comer carne, a não ingestão de carne. Na verdade, isso é uma escolha, uma preferência alimentar. A maioria das pessoas acabam, muitas vezes, não tendo a quantidade de ácido suficiente digestivamente para poder fazer a boa digestão da carne. E por isso que as pessoas acabam sentindo efeitos, muitas vezes, de distensão abdominal e se sentem mal, tá? A carne, ela é um alimento essencial, potencialmente, principalmente de ferro, né, e de bastante vitaminas e minerais. Não há prejuízo, não faz mal você parar de comer carne. O que mais me preocupa é as pessoas que estão deixando de consumir proteínas de origem animal, onde tem aminoácidos importantes, né, para a saúde. Então, desde que ela faça uma boa substituição, de repente, por uma carne vegetal, já é o suficiente para ela repor um pouquinho aí desses aminoácidos essenciais. Agora, provavelmente ela vai ter que sempre mensurar a cada 6 meses com a retirada da carne vermelha o ferro, ferritina, transferrina e a vitamina B12, além do ácido fólico também. Mensurar em exames de sangue.
Pois é, há vitaminas, há substâncias, componentes importantes para a saúde que estão presentes na carne e que não podem ser suplementados de outra forma, né? Então, nesse caso, a carne é importante, né? Quais são esses elementos? Então, você consegue suplementar, Mauro, na verdade, tá? A vitamina B12, você consegue o ácido fólico, você consegue o ferro, mas hoje você suplementar o ferro, a grande maioria não tem uma boa adaptação digestiva para poder aceitar esse ferro. Então tem que tomar cuidado. E outra, é uma proteína de alto valor biológico, que para quê? Para manter massa muscular, para ter densidade óssea, né? Então faz bem para nossa saúde óssea e para nossa saúde muscular. A retirada da carne, na verdade, ao longo do tempo, traz sim um efeito prejudicial à massa muscular, principalmente ao envelhecimento precoce. E para comer carne, doutora Alessandra, bons dentes, né? Sim, se não tem, não tem dentes, né, para triturar, nós somos de origem carnívoros, né? Então, é o que ela disse, é uma opção, você querer ou não comer a carne ou derivados de animais. Tem o pessoal que é vegano, vegetariano, né? Tem hoje, todo mundo tem a sua escolha, mas são nutrientes muito importantes. E eu trabalho com estética, mas eu sempre digo, a vida, para você não envelhecer, para você ter uma qualidade de vida, é alimentação e exercício físico. Começa por aí, depois você vem para a estética. Então, a alimentação é de suma importância. A dentição é de suma importância porque, eu vou comer uma carne, mas eu não tenho dente para triturar. Não temos dente. Eu falo, estômago não tem dente, eu brinco com as crianças. Tem que mastigar 10 vezes, bonitinho. Lá, o seu caninho lá dentro, ele não tem dente. Então, o suco gástrico, aquele que vai fazer toda a nossa digestão, às vezes ele não tem capacidade de eliminar os pedaços grandes que foram ingeridos. Então, tem que ter uma boa mastigação para que tenha um processo intestinal bom, né? Pois E só é, complementando, Mauro, É. rapidinho só o que ele estava falando, é que o processo de digestão ele começa na boca, né? Porque as principais enzimas salivares é ali que começa o processo de digestão. Sim. A saúde começa pela boca, né? Pela boca. Né, doutora? Marcelo, É isso mesmo. Marcelo, e aí Doutoras, carne mal as doutoras triturada, são de Marcelo, São Paulo? Ah, As doutoras são de São Paulo? A professora Alessandra e a professora Thais são de São Paulo? Eu sou. Eu sou também, sou da Zona Leste do Tatuapé. Muito bom. E a doutora Thais? Eu estou aqui na Zona Sul. sim. Marcelo, agora falando da carne, a carne mal mastigada, mal triturada, e aí vai dar problema, mal digerida, e aí começam os problemas estomacais, refluxo, e o que Olha, acontece? o que eu Vai trouxe cair para na farmácia atrás de um antiácido. que eu trouxe para comer hoje na empresa aqui? Hoje É. trouxe 2 ovos mexidos, 2 colheres de arroz preto, Bom, cenoura ralada, muito bem. tomate coisinha, aqueles pequenininhos, Tomate cereja. e isso, cereja. Eu trouxe uma banana e uma maçã. Isso. Eu tenho o mesmo peso há quase 40 anos. E eu não ligo para comida, ou procuro não ligar. Claro, eu gosto de chocolate de vez em quando, essas coisas, batata frita, de vez em quando, mas procuro não comer e sentir que não preciso. E não como muita carne, de vez em quando como carne e tal. Talvez não esteja nutrido como devesse, mas, enfim, é assim que eu faço, né? Gente, vamos para o encerramento, as despedidas de cada um e os respectivos canais. Marcelo está com a palavra. Vamos lá, Marcelo. Despedida e canais. Eu queria agradecer, dizer que a estética, no meu caso, estética e cosmética, é profilaxia, é saúde, é reabilitação para além da beleza. Dizer que a primeira camada da pele se chama camada córnea, são 15, 20 camadas de células mortas de queratina que perderam seu núcleo, por isso estão caindo constantemente. A gordura na pele é a proteção que nós temos. A gordura de que nós nascemos, a oleosidade, ela vai embora e nunca mais volta, cada vez mais, porque os batimentos cardíacos caem e porque produzimos menos sebos e menos gordura para cuidar da pele. Então, nós precisamos fazer com que as células se mantenham íntegras, fechadinhas, seladas. A pele vai ficar melhor contra bactérias, micro-organismos e água. As pessoas, sobretudo idosos,
morrem por desidratação e por infecção, Canais, bem rapidinho, Marcelo, 5 segundos. entre outras coisas. Tá. Thaís, seus canais, sua despedida, bem rapidinho. Bom, agradeço pelo convite de novo, Mauro. Né, o meu canal é o www.taised.com.br. Lá você encontra tudo sobre nutrição e todas as minhas redes sociais e muitos e-books também gratuitos falando sobre saúde intestinal, para performance. Tá tudo lá para o pessoal. Muito bem. Doutora Alessandra, despedida e canais. O meu Instagram é dra.aleudani, doutora Aleudani. Agradeço o convite. Estou à disposição para qualquer esclarecimento no meu Instagram. E obrigado mais uma vez a todos, esse time maravilhoso. Muito legal, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje. Um abraço para todo mundo. A gente espera aí o retorno de vocês em breve. Thaís Verdi, professora e nutricionista. A doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, especialista em cirurgia oral, harmonização orofacial e ortopedia dos maxilares. E o Marcelo Schumann, farmacêutico, fundador da Vitaderm Cosméticos e presidente do Instituto Schumann de Investigação Científica. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença, sempre por aqui. Voltamos amanhã, meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você aqui que vai ficar na 365, na sequência, música, programação muito bacana, de qualidade, feita especialmente para você nesse início de tarde. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau, até amanhã. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom.